Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 5. Livro de Atos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, faremos a leitura dos versos 12 a 16. Farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Atos, capítulo 5, de 12 a 16. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados do Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, nós bendizemos a Ti pela Tua santa e rica, bendita palavra, que fala para nós, que nos ensina, que nos revela, ó Deus, a vida do Teu povo, da Tua igreja, no primeiro século, e todos os registros aqui, ó Deus, que servem para nosso aprendizado, que serve para o nosso ensino, para a nossa educação na justiça, para a correção, para a edificação, para a instrução, Deus. Então, e o Senhor venha realmente nos instruir, o Senhor venha realmente nos edificar, nos ensinar, possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos pela Tua palavra, realmente louvando ao Senhor pelas Tuas maravilhas, pela Tua grandeza, e que possamos sair daqui alegres, ó Deus. Fala conosco pela Tua palavra nesse momento, através dessa porção lida que será exposta nesse momento. Fala pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre milagres do cristianismo. Irmãos, é notório que a igreja cristã, o cristianismo, ele é marcado na história também pelos seus milagres extraordinários. Não é verdade? É assim desde o início. A própria origem da criação, né, onde o Cristo pré-encarnado, né, o Verbo, onde ele disse e tudo veio a existir. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim toda criatura veio à existência, tudo que existe veio a existir por milagre. Ele estava no princípio com Deus, diz João, o Evangelho de João. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diz lá no verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o Jesus pré-encarnado, Criador de todas as coisas, que fez tudo conforme conselho da vontade da Trindade, e diz Paulo que tudo foi feito por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Querido, isso é maravilhoso, é o Jesus pré-encarnado, dando voz e criando tudo a partir do nada. Ele criou todas as coisas, e depois que ele é o
o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e que veio, que manifestou a sua glória, glória como do unigênito do Pai, não deixou de ser quem ele é na sua natureza divina, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Como lemos aqui na liturgia, aquele que acalma a tempestade, aquele que cura os enfermos, aquele que ressuscitou mortos. Então é notável em toda a Escritura que a marca da Escritura, a marca do cristianismo, a marca desse nosso Deus, é a marca do milagre. É a marca do Deus Criador, do Deus que faz do nada tudo e que pode sobre tudo. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o único Deus. Soberano Deus, Senhor dos senhores. A pergunta que nós fazemos para esse texto, quando nós olhamos, né, irmãos, esse capítulo 5 agora, a gente vê aqui falar de muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos não de Cristo, não do Criador, não no Deus Todo-Poderoso, não do Deus Criador e sustentador do universo, não aquele que pode todas as coisas, mas agora é feita pelas mãos dos apóstolos. E esse tema, ele gera controvérsias. Nós discutimos na teologia, né, os teólogos discutem e outras pessoas questionam os teólogos sobre o cessacionismo. O que é o cessacionismo? Cessaram ou não cessaram os milagres? Nós ainda temos os mesmos poderes dos apóstolos ou isto cessou? Então, segue-se essas duas linhas dentro da teologia, dos estudos teológicos. Os cessacionistas, que acreditam que cessou, não existe mais milagres extraordinários, não existe mais essas coisas, que o cristão de hoje ele não tem poder para fazer nada mais disto e que isto ficou restrito aos apóstolos. E existem aqueles, os não cessacionistas, que creem que continuamos da mesma maneira, nada mudou, que continuamos da mesma forma. Você pode orar, cheio do Espírito Santo, e ressuscitar um morto, que é os sinais das maiores das maravilhas. Aliás, sinais, o texto vai falar muito de sinais, prodígios e maravilhas, né? Vocês sabem a diferença, o que isso quer dizer? Não é a mesma coisa? Sinais, prodígios, maravilhas? Mas o texto, ele faz essas distinções para que a gente entenda. Sinais são curas que admiráveis, coisas que mas não são os extraordinários, vamos dizer assim. Uma pessoa que estava com febre foi curada, até mesmo um coxo você curar. Diz o texto aqui que Pedro e João iam para o templo e curaram, né, um paralítico na porta do templo, na porta chamada Formosa. Isso é o que a Bíblia chama de sinais. Sinais. Curas de paralíticos, de leprosos, curas de doentes, de enfermos, que edificam, que abençoam. Prodígios já são os sinais que assustam. Como é o que diz o texto que nós pregamos domingo passado, o texto anterior, que tratava de Ananias e Safira. Quando Pedro, cheios do Espírito Santo, os confronta e eles mentem ao Espírito Santo e naquele mesmo momento eles caem mortos aos pés de Pedro e João e de todos os discípulos que estavam ali. Isso são chamados de prodígios, aquelas coisas que assustam, milagres que matam, milagres que punem,
milagres que castigam, como aconteceu com Faraó, os prodígios, né, as pragas, as 10 pragas do Egito, são prodígios. Maravilhas ou milagres extraordinários são aquelas curas realmente, ou aqueles eventos extraordinários, como nós acabamos de ler, Jesus acalmando uma tempestade, Jesus andando sobre as águas, ou Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus ressuscitando a filha de Jairo, ou próprio Pedro ressuscitando uma menina, o próprio Paulo ressuscitando Eutico, quando cai. Então, sinais, prodígios e maravilhas. Isso ocorria, isso é marcante nos registros históricos que ocorreram. Nós lemos o capítulo 8 aqui de Mateus repleto desses eventos miraculosos, sinais, prodígios e maravilhas nós encontramos ali. A gente vê sinais quando Jesus está curando enfermos, a gente vê prodígios quando ele está expulsando demônios, atirando-os ao mar, nós vemos maravilhas quando ele acalma a tempestade. Então nós vemos essas coisas em toda a Escritura. Mas como eu disse, quando se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós olhamos admirados, mas quando isso vem para os seres humanos, para os apóstolos, nós ficamos ainda mais perplexos. E aí volta a pergunta: cessaram ou não cessaram os milagres? Há poder em cada um de nós, nos cristãos, ainda hoje, ou cessaram esses eventos extraordinários? Como eu disse, é uma questão que muitos debatem sobre isso. Porém, o que nós podemos dizer quando olhamos friamente para o cenário da igreja no mundo, da continuidade da igreja, da história da igreja? Quando nós olhamos a igreja na sua jornada, a partir daqui de Atos dos Apóstolos, a igreja chamada cristã, a igreja de Cristo, a igreja apostólica, nesses anos, nós já estamos aqui em 2025, né, da era cristã, o que nós vemos? Como que nós olhamos para podermos ter uma interpretação? Eu queria fazer uma pergunta. Quando pessoas estão no hospital, num leito de enfermidade, às vezes até mesmo num estado vegetativo, num estágio onde os médicos já desacreditaram aquele enfermo, a igreja é chamada para orar? Sim ou não? Eles recorrem muito aos cristãos para orar pelos enfermos? Sim ou não? Se as pessoas recorrem à igreja e pedem oração, é porque continua marcante na história os milagres. Sim ou não? Sim. Os milagres continuam marcantes. Nós temos nossos grupos de oração. Da nossa igreja, tão pequenininha, tão singela. Quantos milagres nós já não podemos ver? Naquele grupo de oração que se reúne todos os dias, de 15 às 16, através do WhatsApp. E às quartas-feiras aqui de manhã, de 8 às 9. Quantos milagres nós já vimos acontecer? Sim ou não? Sim. É a mesma igreja. Ontem, hoje e será para sempre. Cessacionista, jamais. E os presbiterianos são os acusados, né? São os chamados mais cessacionistas de todas as denominações evangélicas. Né? Nos chamam de sorveterianos, né? Nos chamam de frios, nos chamam de cessacionistas. Não. Nós não somos cessacionistas. Muito pelo contrário, acabei de dar provas de quantos milagres são operados através da oração dessa simples e humilde igreja. Quantas pessoas que já estavam desenganadas, desacreditadas, voltaram e, nem sendo da nossa igreja, pediram: agradeça a tua igreja, porque Deus fez um milagre na minha vida. Porque os médicos haviam me desenganado e eu fui curado. Eu fui curada.
Queridos, é o mesmo Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas por que nos chamam então de cessacionistas? Porque nós não vivemos alardeando milagres? Porque nós não vivemos decretando, determinando, dizendo e faça e aconteça? Nós não precisamos disso, não fazemos isso e não acreditamos que seja assim. Porque nós não acreditamos que o poder esteja em nós. O poder não está na minha eloquência, na minha vibração de voz, na minha autoridade de dizer e falar, e eu então, com a minha autoridade, faço sinais, prodígios e maravilhas. Não. Porque a palavra de Deus diz que esses apóstolos, tudo o que eles faziam era em nome de Jesus. Era Jesus que fazia por intermédio dos seus apóstolos. Nunca foi o homem, nunca foi o apóstolo e nunca será. Então, essa é a única diferença entre os sorveterianos e os crentes quentes, cheios de poder, que dizem-se cheio de poder de Deus. Então não somos cessacionistas, contudo, queridos, acreditamos que a forma mudou, não a essência, mas a forma. E eu quero chamar a atenção então dos irmãos para isto, porque a palavra de Deus vai nos dizer aqui, neste capítulo 5, do 12 e 16, quando diz então que muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, que isso é uma resposta àquilo que nós pregamos no capítulo 4. Veja o capítulo 4, do verso 29 até o verso 31. Qual havia sido a oração da igreja logo depois que Pedro e João, perseguidos, depois de presos, eles chegam à comunhão, eles chegam no meio da igreja. E o que eles fazem depois da prisão de Pedro e João? Diz o verso 24, capítulo 4, verso 29 a 31, a oração da igreja. O que eles rogaram ao Senhor? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos judeus, as ameaças dos gentios, dos governantes, e concede aos teus servos, os apóstolos e toda a igreja, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Era isso que eles queriam, anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Verso 30, enquanto estendes a mão, Deus estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio de quem? Do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui é agora, quando nós chegamos no capítulo 5, a partir do verso 12, é ocorrendo exatamente aquilo que eles haviam pedido a Deus. Que eles, os apóstolos e a igreja, pudessem então fazer ali esses sinais, essas curas, mas agora ele vai dizer aqui quem fazia isso. Verso 12, voltando ao capítulo 5, verso 12. Então, como que Deus respondeu à oração da igreja? Fazendo o quê? Verso 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos de todo o povo. Pelas mãos de quem? Dos apóstolos. E costumavam toda a igreja e todos os apóstolos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Queridos, vocês viram que eles fizeram uma oração, o lugar tremeu, mas na hora de fazer aqueles sinais prodigiosos, miraculosos, maravilhosos, ficou restrito aos apóstolos?
Então a igreja não tinha mais capacidade de orar e pessoas serem curadas, como eu disse. Nós estamos entre esses. Nós estamos entre essa igreja, que orava também, mas a igreja orando e pessoas sendo restauradas, pessoas sendo curadas, ou não, a depender da vontade de Deus. Mas para que se cumprisse a Escritura, aos apóstolos, para a identidade da igreja que se iniciava naquele momento, era necessário que essa autoridade de Cristo fosse dada aos seus representantes, os 12 chamados, escolhidos por Ele mesmo, para que, cheios do poder de Deus e do Espírito de Deus, Deus pudesse fazer através deles, é isso que diz lá no capítulo 4, Deus fazia através deles em nome de Jesus. Ou seja, não tinha poder algum nos homens. O poder é todo de Deus e é pela autoridade de Jesus que o Senhor Jesus deu a eles. Concedeu aos seus 12 apóstolos para autenticar que aquela ali era a igreja, a continuidade do ministério de Cristo. Então, queridos, é isso que o Senhor havia prometido para os seus apóstolos. Quando nós olhamos, primeiramente para Cristo, nós entendemos que ali, quando inicia o seu ministério, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 18 a 21, Jesus faz a menção do que dizia o profeta Isaías. E o profeta Isaías dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vistas aos cegos, ou seja, curas, milagres, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, Jesus está dizendo que aquela profecia de Isaías, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, para curar, para pôr em liberdade os algemados, para dar vista aos cegos, para fazer tudo isto, ele era o ungido. Essa profecia se cumpre em Cristo, na pessoa de Cristo. E é esse Cristo, então, que chama os seus 12 discípulos, que se tornaram 12 discípulos, são os 12 aprendizes, né? Aqueles que estão aprendendo. E por que depois eles são chamados de apóstolos? Porque agora eles têm poder dado por Deus para fazer esses sinais, fazer esses prodígios, milagres, maravilhas, ensinar a Escritura e, inspirados pelo Espírito Santo, escrever as Escrituras. Então, aqueles que eram os discípulos, os aprendizes, agora estão cheios de autoridade para escrever a Escritura, para fazer sinais, prodígios e maravilhas e ensinar o povo, plantando igrejas como a grande comissão dada a eles por Cristo, para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. E é isso que Atos também, eu estou falando capítulo 5, está sendo resposta do capítulo 4, mas esses sinais, prodígios e maravilhas a gente vê desde o capítulo 2. Diz lá no capítulo 2, 42 a 47, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio de quem? 2 apóstolos. Vejam que é sempre por intermédio 2 apóstolos. E aí vai terminar lá no 47, finalizando, dizendo: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui no capítulo 5 nós temos a mesma coisa. Outros sinais, prodígios e maravilhas sendo feitos por intermédio dos apóstolos e a igreja crescendo cada vez mais.
Quando a gente vai chegar em Paulo também, né, vai falar que Paulo também fazia milagres. Por que que isso é importante, queridos? Paulo aqui ainda nem era convertido, tá? Nós estamos aqui no capítulo 5, só vai se dar a conversão de Paulo, só vai ser registrada no capítulo 9. Paulo aqui ainda não era apóstolo, Paulo aqui era um desses perseguidores da igreja. Tá? Mas então aqui a ênfase do texto ela vai falar sobre Pedro, que era o líder dos apóstolos. Veja o verso, capítulo 5 agora, diz aí o texto, no final do verso 12 ainda. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. O templo de Salomão, o templo de Jerusalém, era onde eles se reuniam. O pórtico é a porta de entrada, era o lugar anterior ao templo, era um espaço antes de adentrar ao templo, ficava na parte ainda externa, dentro dos muros, né, do lugar onde ficava o templo, mas ainda antes da entrada do templo. Ali era chamado pórtico. E ali reuniam-se cabia ali cerca de mais de 10.000 pessoas. E eles se reuniam ali no pórtico. Então vejam que eles estavam no templo de Jerusalém, no pórtico do templo, fazendo esses sinais, prodígios e maravilhas. Imagine como que ficavam ali os judeus, os religiosos, os sacerdotes, vendo os apóstolos fazerem isso no pórtico do templo. E aí o texto continua. Mas dos restantes do povo, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então, parte do povo tributava grande admiração e uma parte do povo se assustava com tudo aquilo e ninguém ousava ajuntar-se a eles. E não é assim que a gente vê, né, essa divisão aí no mundo? Muitos olham a igreja e entram e ouvem e ficam curiosos, até mesmo aqueles que não são cristãos, mas acessam a igreja, e outros nem entram, nem chegam perto. E diz o texto aí, no verso 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, aqueles que passaram a crer, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, não porque Pedro seja o cabeça da igreja, mas porque ele era um líder dos apóstolos, era ele que havia pregado, as pessoas se convertido, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E aqui é importante frisar, irmãos, que essa é a ideia aqui, para que ao menos a sua sombra, né, pudesse curar alguns deles, é porque havia ali uma superstição entre o povo com relação a essa questão da sombra. Muitos ali daquela cultura, eles acreditavam que a sombra ela tinha um poder. Quando você anda, a sombra ela é algo místico. A sombra é algo que tem poderes, que tem efeitos. É como se fosse o fantasminha ali do lado ali caminhando. Então existia lá esse folclore, essa cultura, esse pensamento. Então eles imaginavam que se eles estavam cheios de poder a ponto de fazer aquilo, que talvez então aquela sombra de Pedro também fosse milagrosa e pudesse passar pela sombra e ser curado. E aí muitas pessoas falam, né? Nossa, a sombra de Pedro curava. Você pode falar isso pelo texto? Não. Nem que sim, nem que não. O texto diz que eles correram, veja aí de novo, verso 15. E os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. A continuidade garante que curava ou não? Verso 16. Muda totalmente o assunto. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados, mas não está dizendo que foi pela sombra de Pedro. Então muda o assunto. Eles imaginavam que a sombra de Pedro poderia curar. Se curou ou não, não sabemos. Mas eles fizeram isso.
Mas o texto diz que todos, não apenas muitos, diz aqui que todos eram curados. Então, meus irmãos, aqui é a marca da igreja apostólica. Veja que tanto no capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, vai falando que esses dons, esses poderes foram dados aos apóstolos para fazerem aquilo que o Senhor determinou que eles fizessem. Aí, mais para frente nós vamos ver, mas os irmãos vão ver que quando chega lá no capítulo 19, Paulo já estava no auge do seu ministério, já tinha sido convertido, já estava no auge do seu ministério, que se dá no capítulo 9. Então, no capítulo 19, Lucas vai registrar também, no versículos 11 e 12, que não para tirar aquela imagem do Pedro cabeça da igreja. No capítulo 19 vai falar de Paulo. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E aqui já entra milagres extraordinários. Não fala quais, mas fala que Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços, veja bem, hein? Levavam aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal do apóstolo Paulo, e diz o texto então que dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19, 11 e 12. Então, tira aquele misticismo. Era Pedro. Eram os apóstolos, mas era Pedro que tinha esses poderes extraordinários. Não. Os apóstolos, diz o texto, que fazia por intermédio dos apóstolos. Apenas como Pedro era um líder ali, Pedro pregou, ensinou, Pedro estava à frente, eles pensaram então que Pedro tinha mais poder do que os outros, talvez, e que até a sombra de Pedro pudesse curá-los, mas o texto não fala isso. Então não saia por aí falando que a sombra de Pedro curava. E o texto não diz isso. Mas o texto diz de Paulo. Os lenços dele, capítulo 19, 11 e 12. Até os lenços de Paulo curava e ele fazia milagres extraordinários. Então, queridos, nós ficamos com aquilo que a Escritura, onde a Escritura fica. Nós não passamos nem retiramos qualquer coisa que a Escritura fale e decrete. Mas o que nós vimos hoje é que a igreja continua perseverando, é que a igreja continua marchando e o mundo continua buscando o socorro da igreja. Porque ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Apenas as glórias não são nossas, a glória é da igreja. Quantas vezes, particularmente, já tive a oportunidade de orar para alguém e ver aquela pessoa curada, mas isso não quer dizer que seria só eu orando. As irmãs, os irmãos, a igreja em oração, a glória é de quem? A glória é de Deus. E foi curado por intermédio das orações de quem? Da igreja. Para que ninguém tenha glória própria, glória pessoal. Aliás, queridos, esses sinais, prodígios e maravilhas, eles podem ser tão perigosos quando o foco fica nas pessoas, ou quando o foco fica nos sinais, nos prodígios e nas maravilhas, que o Senhor Jesus alertou. Se os irmãos virem o texto de Mateus 24, 24. Mateus 24, quando está tratando das coisas concernentes ao fim, a vinda do Filho do Homem, o final dos tempos, e Jesus vai alertar que nesses últimos dias, nesse final dos tempos, muitos falsos profetas apareceriam. Quem está falando é Jesus, aquele que tem toda a autoridade para fazer todos os milagres e concedeu dons para os seus apóstolos fazerem sinais, prodígios e maravilhas. Ele está dizendo que nos últimos dias, falsos cristos, falsos profetas se colocariam e fariam muitos sinais, prodígios e maravilhas. Mas não credes, não creiam. Então, cuidado com a sua grande admiração ou com o seu grande desejo de ser um operador de maravilhas. Os dons foram dados para um fim necessário,
para um propósito. Quantos milagres extraordinários nós vemos também, os missionários no campo, compartilhando, testemunhando coisas extraordinárias, vindas de Deus, porque naquele momento era necessário, e Deus agiu através deles e operou maravilhas, era só Ele e Deus ali naquele momento. E Ele orou, e milagres aconteceram. Temos vários relatos, basta você olhar a história dos missionários, a história de homens e mulheres tementes a Deus, quantas coisas foram feitas por Ele. Mas cuidado com essas igrejas que atraem o povo, garantindo sinais, prodígios e maravilhas, e que o poder está nele. Alguns oram até no próprio nome. Em meu nome eu determino. Cuidado, porque isso é sinal também do fim dos tempos. Meus irmãos, o maior sinal, a maior maravilha que nós podemos contemplar não são esses que foram feitos de enfermos serem curados. Muitos pegam esse texto e focam nos curados que estavam enfermos e deixam de se atentar àquilo que é mais extraordinário nesse texto. Muitos creram. Muitos daqueles creram e crescia, verso 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Este é o maior milagre de todos, queridos, porque aqui está a restauração da vida da pessoa para a eternidade, e não a cura de uma enfermidade temporária. Aqui eram homens e mulheres que estavam mortos nos seus delitos e pecados, e pela fé agora creem e foram salvas, e agora fazem parte da Igreja de Cristo para a vida eterna. O maior milagre de todos os tempos foi o próprio Filho de Deus se fazer carne e vir para nos dar o maior milagre de todos, a salvação eterna através da sua morte. É necessário orarmos por curas. É necessário colocarmos diante de Deus as nossas causas impossíveis? Sim, e a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, os líderes, a igreja, e orem pelos enfermos. Mas o maior milagre de todos, queridos, e é esse que nós devemos realmente almejar e pregar e anunciar, é o milagre da salvação. É o milagre de dar vida e vida eterna. Porque nesse mundo tudo passa. Os enfermos que foram curados, talvez, possivelmente, voltaram com alguma enfermidade mais para frente, mas certamente todos morreram. Mas aquilo que aconteceu ali de crerem pela fé, que é dom de Deus, isso ninguém tira. Isso produz fruto para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, queridos, a olharmos e agradecermos a Deus, porque essa igreja continua a mesma hoje, capaz de produzir curas, de levar cura aos enfermos, de fazer com que milagres aconteçam nas situações da vida das pessoas que precisam da ação miraculosa de Deus também. Mas muito mais que isso, o que eles pediram foi intrepidez para anunciarem com ousadia, com intrepidez a palavra de Deus. E eles fizeram isso cheio do Espírito, e dia a dia acrescentava ao Senhor o número daqueles que verdadeiramente eram curados, o número do que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe. Deus, como é maravilhoso olharmos para a Tua palavra, pararmos onde ela para, proclamarmos o que ela proclama, as verdades, os cuidados que devemos ter, o poder em quem está, colocarmos no nosso lugar, saber qual é a nossa participação e da onde que vem os eventos extraordinários, os milagres, as curas, e até que ponto podemos ir. Ó Deus, obrigado pela instrução da Tua palavra nessa noite.
possamos seguir, ó Deus, dando testemunho desta verdade, anunciando a Tua palavra com intrepidez para a maior cura que pode existir, que é a salvação daqueles que venham a crer. Ó Deus, a Tua palavra diz que aquele que prega a palavra de Deus, aquele que tira o pecador do seu mau caminho, livra a alma dele da morte e cobre multidões de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Ó Deus, que nós possamos ser esses, que através da proclamação possamos livrar almas da morte e cobrir multidão de pecados. Para a honra, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Finalizando, irmãos, o culto desta noite, quero convidar